Abram suas Bíblias aí em Mateus capítulo 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, a Silvana trouxe para nós aqui uma declaração que nós falamos que nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Então você pode amar o seu próximo? Pode ou não pode? Tem pessoas que você não pode amar? Com um silêncio muito grande, vou perguntar de novo. Tem pessoas que você não pode amar? Não tem. Tem pessoas que você não pode perdoar? Tem ou não tem? Então por que nós não estamos amando e nem perdoando? Irmãos, a igreja, ela não faz sentido se ela não for uma igreja que ama. Não adianta a gente vir para cá, nos reunirmos, orarmos, cantarmos, pregarmos, se nós não amarmos. A Bíblia, ela do começo ao fim, ela fala de amor. Você vê que esses homens, para experimentar Jesus, eles chegaram em Jesus e falaram: qual é o grande mandamento da lei? Porque eles viviam na lei, e eles provavelmente não conseguiam amar. E Jesus fala para eles assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu quero perguntar para você, irmão, quem aqui ama Deus de todo o coração? Não é para mentir, pelo amor de Deus. Aliás, não respondam, responda para você próprio. Quem aqui ama Deus de todo o coração? Quando a Bíblia fala assim que nós devemos amar Deus de todo o coração, não é que a gente não pode amar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, não é isso. Porque é bíblico amar a esposa, marido, filhos, amigos, até inimigos. Só que quando a Bíblia fala que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ela não está falando que você, por exemplo, pode amar o dinheiro. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, então você não está amando a Deus de todo o seu coração, você está desobedecendo a Ele. Se você ama uma casa, então você não está amando a Deus, porque não é bíblico amar casa, não é bíblico amar carro, não é bíblico amar emprego, é bíblico amar o Senhor de todo o coração. E eu creio, irmãos, que essa igreja aqui é uma igreja que está crescendo em amor. Se nós, irmãos, não aprendermos a crescer em amor, nós estamos perdendo o nosso tempo vindo para a igreja. Se você não quiser amar o seu próximo, você está perdendo o seu tempo vindo para a igreja. Só que a Bíblia fala assim que qual é o grande mandamento da lei? Jesus falou: o grande mandamento da lei é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Só que ninguém, irmão, consegue cumprir esse mandamento. Ninguém conseguiu cumprir esse mandamento da lei. E ele fala: o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? É porque o amor que eu tenho por mim, eu posso amar o meu próximo, na medida desse amor. Na medida do amor que eu tenho para comigo, eu posso amar o meu próximo, até mesmo o meu inimigo. Porque se eu tenho esse amor, eu sou capaz de amar com esse amor. Só que a gente muitas vezes não quer amar o próximo como a nós mesmos. Só que isso tudo, irmão, era coisa da lei. Ninguém conseguia cumprir isso. Somente teve um que cumpriu a lei: Jesus Cristo. Jesus veio, amou Deus de todo o coração. Jesus veio, amou Deus de toda a alma. Jesus veio, amou Deus de todo entendimento. E Jesus veio e amou o próximo. Os homens naquela época não conseguiam, ninguém conseguia fazer isso. Por quê? Porque era lei, e lei ninguém conseguiu cumprir. Quem cumprisse a lei, irmão, seria justo. Só que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Porque se você errasse um dos mandamentos, você era culpado de todos. Então a gente fica entre a cruz e a espada. E agora, o que eu vou fazer? Graças a Deus, irmãos, por Jesus, que veio e pagou o preço por você.
Ele é que é o merecedor da história, não somos nós. Nós jamais conseguiríamos ser salvos por nós mesmos. Nós jamais conseguiríamos cumprir a lei. Por isso Jesus veio e cumpriu a lei. A Keila e eu, antes de nós termos filho, a gente via aquelas mulheres que ganhavam o neném e jogavam num cesto de lixo, ou jogavam num vaso sanitário, e a gente falava assim: Deus, por que o Senhor deu um filho para essa mulher e não deu para nós? Olha como é que a gente pensava. A gente achava que a gente era mais merecedor do que ela. Você está vendo o problema, irmãos? É quando você acha que você merece. E enquanto a gente estava pensando assim, a gente estava sendo reprovado por Deus. Porque nós não somos merecedores, irmãos, de nada. Você e eu não merecíamos nada. Você e eu não merecíamos salvação. Você e eu não merecíamos o amor de Deus. Enquanto a gente pensa que nós é que temos que merecer, nós é que temos que fazer algo para merecer, nós estamos anulando a cruz de Cristo, estamos anulando o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, porque Ele é que fez, Ele é que mereceu. E o que a gente faz então? A gente apenas crê nele, e gratuitamente a gente recebe a salvação, e gratuitamente a gente recebe o dom da justiça, amém? Gratuitamente nós recebemos todas essas coisas, não por merecimento nosso, mas por Cristo Jesus, que mereceu e cumpriu toda a lei. Só que nós sabemos que hoje nós não vivemos mais na lei, nós estamos vivendo na graça. E a gente sabe que a graça é uma aliança superior, de superiores promessas. Então Cristo falou assim: peraí, amar o próximo como a si mesmo está pouco. Agora vocês vão ter que entrar em um nível maior de amor. Nós agora, irmãos, temos que mudar os nossos conceitos. Eu não posso amar o próximo como a mim mesmo, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Se eu não me amo e eu não amar o meu próximo, então está tudo bem. Então eu vou falar: Deus, olha, eu não amo nem a mim, eu não amo meu irmão, cumpri a lei, beleza. Abram suas Bíblias em João 13, versículo 34. Quantos aqui querem entrar num nível de amor mais alto hoje? Amém? João 13, 34. Esses dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo, foram resumidos somente em um. De 10 passou para 2, de 2 passou para 1. João 13, 34. Jesus falou assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que agora o nível é diferente. Não é mais como eu amo a mim mesmo, agora é como Jesus me amou. Eu tenho que amar o meu próximo como Jesus me amou. E ele continua: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que Jesus amou a igreja, irmãos? Ele deu a vida. Como é que você tem que amar o seu irmão agora? Você tem que dar a sua vida pelo seu irmão. É um nível maior de amor. Você tem que dar tudo que você tem pelo seu irmão. Só que muitas vezes a igreja, nós não temos vivido dessa maneira. Nós temos sido pessoas egoístas, temos sido pessoas avarentas, temos sido pessoas que só pensam em nós próprios, que só pensamos nas nossas barrigas, e a gente esquece do nosso irmão. Não tem sentido, irmão, você ser crente se você não ama o seu próximo, se você não quer ajudar o seu próximo, se você está vendo o seu próximo perecendo, morrendo, e você não estende a mão para ele. Pastor, mas como é que eu vou amar o meu próximo como Cristo me amou? Esse amor é o amor de Deus. Você, irmãos, nós, o homem, antes de Cristo, só tínhamos o amor filos, o amor de pai para filho, de mãe para filho. Esse era o nível maior de amor que nós tínhamos. Mas quando Jesus veio, e Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor de Deus. Hoje você tem o amor de Deus, o amor ágape no seu coração. Romanos 5, versículo 5. Hoje você precisa amar num nível maior. E eu creio que nós, essa igreja de Cristo, aqui, vai aprender a amar. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está pingado. Está pingado?
Ele está pingado no seu coração, igreja? Não, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para você amar o próximo como Jesus te amou, Deus te capacitou com o amor dele. Você hoje tem capacidade de amar o teu próximo como Jesus te amou. Eu ouvi uma frase essa semana, irmão, que me impactou, que fala assim: se eu tenho 2 e o meu irmão não tem nenhum, eu não sou próspero, eu sou avarento. Vamos repetir? Se eu tenho 2 e o meu irmão não tem nenhum, eu não sou próspero, eu sou avarento. Porque a gente acha que prosperidade é a gente enriquecer e deixar o irmão do lado passando necessidade. Irmão, prosperidade de Deus é bíblico. É bíblico. Só que Deus não te prospera para você acumular. Deus te prospera para você abençoar. Você não é um acumulador, você é um abençoador. Abram em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui conhece a graça? Olha o que ele fez. Que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Ou seja, se você quer, se você tem no seu coração a vontade de ajudar alguém com as suas posses, não fique somente na vontade, faça, ajude. Versículo 12: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus não vai exigir que você dê ao seu próximo aquilo que você não tem. Versículo 13: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Ou seja, o que eu tenho, eu não vou dar tudo para o meu irmão, abençoar a vida dele, ele ficar aliviado e eu ficar sobrecarregado, necessitado. Não é isso. Mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Irmão, se não há igualdade entre nós, nós não estamos cumprindo a palavra de Deus. É preciso que nós nos preocupemos com a vida dos nossos irmãos. É preciso que você se preocupe com a vida daquele que está precisando, aquele que está passando necessidade. É preciso que você disponha do que é seu, do que você ganhou, do que Deus te deu, para ajudar o seu próximo. Ninguém pode amar 2 senhores. Ele fala que o dinheiro é senhor, e o dinheiro tem sido senhor de muitas pessoas, inclusive de muitos crentes. Nossa vida tem sido baseada no dinheiro, nossa vida tem sido baseada nas finanças, em ter. Estamos esquecendo do nosso irmão, estamos esquecendo que muitos estão precisando de ajuda, e nós estamos acumulando. E a Bíblia fala: não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, mas acumuleis tesouros nos céus. Talvez você esteja acumulando tesouro aqui, mas o Senhor está falando que a partir de hoje Ele quer uma mudança de postura de cada um de nós. Ele quer que nós possamos olhar para o lado. Abram suas Bíblias agora em 1 Coríntios 14, 1. Fala assim: o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Quantos tem um Espírito Santo aí dentro? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A Bíblia fala, irmãos, que você primeiro tem que seguir o amor antes de procurar os dons. Não adianta você ter dom sem ter amor. Dons, irmãos, é o poder de Deus nas nossas vidas. Amor é o caráter de Deus em nós. Deus é amor. Você e eu precisamos ter o caráter de amor. Você e eu precisamos seguir o amor. Como é que eu sigo o amor? Olhando para Cristo. O que Cristo fizer, irmão, você tem que fazer. Paulo falou assim: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Se você está fazendo alguma coisa que não é pelo amor, você não está sendo guiado por Deus, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Se Deus fala para você dar e você está segurando, você está pecando. E muitos de nós, irmãos, estamos na igreja procurando os dons, mas não estamos procurando amar, não estamos procurando seguir o amor que Deus nos deu, o amor que flui dos nossos corações. Você é capaz de amar. Você não precisa mais ficar nessa condição de indiferença com alguém. Você pode e deve liberar o amor que há no seu coração para essas pessoas. Eu estava vendo uma história hoje que um menino parece que bateu numa menina na escola. E aí a mãe pegou e comprou um presente e deu para ele. Falou: meu filho, você vai lá nela, vai entregar o presente para ela, vai pedir desculpa para ela e vai dar um abraço nela. Irmãos, veja o que é uma mãe sábia, ensinando a amar. Muitos de nós, se fôssemos pais da menininha que apanhou, sabe o que a gente teria feito? Você vai lá e você desconta, você não deixa. Mas alguém que segue o amor ia falar para a menininha que apanhou o seguinte: você apanhou, minha filha, mas toma aqui um presente, leva para o seu amiguinho, para aquele que te bateu, entrega o presente para ele e dá um abraço nele. Irmãos, as coisas iam mudar. Isso eu estou falando para servir de exemplo para você. Se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, se alguém falou mal de você, você vai parar de falar mal dele. Você vai parar de criticar, de xingar, e vai comprar um presente e vai entregar para essa pessoa. Pastor, não dou conta não, dá sim. Você não falou que você pode, que a Bíblia diz que você pode? Então você pode. Você pode comprar um presente, pode ser um presente simples, um presente de R$5. Vai, compra, entrega e dá para essa pessoa. Você vai ver, irmão, que a atitude dela para com você vai mudar. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a seguir o amor. Nós precisamos aprender a viver como Cristo viveu. Nós precisamos aprender a dar a outra face. Nós precisamos aprender a dar a capa. Nós precisamos aprender a andar a segunda milha. Nós precisamos aprender a perdoar 70 vezes 7. É muito fácil, irmãos, a gente estar na igreja, ouvir palavra, pregação, louvor e não viver. Nós precisamos viver aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos deixar de ser hipócritas. É por isso que o mundo odeia os crentes, porque muitos crentes são hipócritas. Muitos crentes não são verdadeiros, são aparência, são apenas capa, mas não amam. Enquanto você e eu, irmão, estiver aqui e não amarmos as pessoas, nós não vamos fazer diferença nesse mundo. E a Bíblia fala que você é luz. 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz que está na luz e não ama seu irmão, ainda está nas trevas. Eu vou repetir: aquele que diz que está na luz, quem aqui está na luz? E não ama seu irmão, ainda está nas trevas. É forte, irmão. Vamos deixar de ser egoísta, igreja. Vamos aprender a semear na vida das pessoas. Eu vi na internet uma coisa que eu achei absurda. Um ex-crente escreveu assim, colocou um post lá: transforme o seu dízimo em cesta básica. Aí eu respondi para ele, falei assim, ele é amigo meu, falei para ele assim: olha, dízimo é para alguém que não ama dinheiro. Porque quem ama, irmão, não dá dízimo não. Desculpa, mas quem ama dinheiro não dá dízimo. Eu falei, dízimo é para quem não ama o dinheiro e para quem não é avarento. Como uma pessoa que não ama o dinheiro, que ama o dinheiro e é avarenta, vai pensar no próximo? Como é que uma pessoa que não dá o dízimo, que ama o dinheiro, vai pensar em dar para alguém? Não vai, irmãos. Infelizmente não vai. Ela pode dar o resto lá da roupa dela, a roupa que ela vai jogar no lixo, o sapato que ela vai jogar no lixo, a comida que ela vai jogar no lixo, isso ela pode dar. Mas o melhor que ela tem, ela não dá. O dinheiro dela, ela não dá. Tem algo bíblico, irmãos, que nós precisamos aprender a fazer aqui nessa igreja. E eu vou, talvez, chocar muitos aqui. Abre Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que vocês entendem desse versículo? A gente tem cumprido isso aí? O que é instruído na palavra,
Todos nós aqui somos. Somos ou não somos? Tem alguém ensinando a palavra para a gente, tem ou não tem? Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quantos aqui, irmãos, têm honrado a vida do pastor Gilmar? Ah, mas o pastor Gilmar não precisa. Ah, mas o pastor Gilmar trabalha na Receita Federal. Ah, mas o pastor Gilmar tem um salário muito bom. Mas o que está falando ali? Ali está falando: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, que está precisando. É assim que está escrito ali? Tem mais alguma coisa acrescentada ali? Irmãos, eu vejo igreja em que as pessoas, além da sua oferta, além dos seus dízimos, são tocadas por Deus para abençoar a vida do pastor delas. Ah, você está falando isso porque você quer saber. Eu não quero, irmão, dinheiro de seu. Eu estou falando de um princípio cristão que nós precisamos aprender a praticar. Esses dias nós fomos a uma pizzaria e o Luiz pagou a pizza para mim. Eu falei, amém, glória a Deus, eu aceito, eu recebo, em nome de Jesus. Eu poderia pagar, eu tinha dinheiro, mas ele quis pagar. Deus vai abençoar a vida dele. Ele não perguntou se eu tinha dinheiro, se eu não tinha. Será que você, irmão, tem feito isso? Será que você tem semeado na vida dos seus pastores? Daquele que está te ensinando, daquele que está te instruindo, daquele que está te acompanhando? Será que você tem repartido dos seus bens com eles? Pastor, mas não tem dinheiro. Irmãos, é o Espírito Santo que vai colocar no seu coração. Abre em 2 Coríntios capítulo 9. Esses dias um irmão esteve aqui na igreja. Vou falar, viu, pastor? Perdoe. E ele deu uma oferta de R$400 para o pastor Gilmar. Não, o pastor Gilmar ficou igual pinto no lixo. Feliz da vida. De verdade. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus. Eu vi um testemunho uma vez que uma mulher, ela era muito rica, na casa dela tinha 4 carros. O marido dela era empresário, ganhava muito dinheiro. E ela era de uma determinada igreja. Essa igreja era longe da casa dela. E ela e o marido dela brigaram. E o marido dela falou o seguinte: olha, a partir de hoje você vai andar de ônibus. Você não vai pegar nos carros aqui dessa casa mais. Ela é crente e ele não era crente. E chegou o dia de ir para a igreja. E ela queria ir para a igreja. Só que a igreja era longe. E ela foi lá na bolsa dela, pegou umas moedinhas que ela achou, pagou a passagem de ida para a igreja. Isso é um testemunho verídico, real. E durante o culto, o Espírito Santo tocou no coração de um jovem que desse para ela um city pass. E aí esse jovem ficou pensando: mas Deus, essa mulher é rica. Essa mulher tem 4 carros na casa dela. Ela mora em uma casa muito bonita. Ela tem muito dinheiro. Como é que o senhor fala para eu dar um city pass para ela? Eu vou passar vergonha. E o Espírito Santo falou de novo: dê o city pass para ela. Irmãos, ele pegou o city pass, foi lá e falou para ela: olha, irmã, Deus está mandando eu te dar um city pass. Irmãos, aquela mulher pegou aquele city pass e chorou. E chorou. Dê espaço no seu coração para o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 9. Primeiro. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está falando que ele ia mandar umas pessoas para essa igreja e que era para eles contribuírem com aquilo que eles já tinham colocado, que Deus já tinha colocado no coração deles. Versículo 6, ele continua: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Está falando de quê aqui, irmãos? De dinheiro. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, quem é que dá semente para o semeador? Deus. É Deus que dá o dinheiro que você tem. É o Senhor que te dá a condição. E Ele fala que a semente que Ele te dá, você tem que semear também. Só que o que nós temos feito? Comida, semente. E aí nós não semeamos na vida do nosso próximo. E quando nós não semeamos na vida do nosso irmão, nós não recebemos mais de Deus. Quando você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. É de acordo com o que você semeia, que você vai colher a semente que Deus tem para você. O dinheiro que Deus te dá, irmãos, é semente. Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus te enriquece, irmão, para você ser generoso com o próximo. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Irmãos, a gente acha que a gente não deve semear na vida dos nossos irmãos. Muitos pensam assim: não, aquele fulano vai bem vestido, aquele fulano tem um carro, aquele fulano tem isso. Mas se Deus colocar no seu coração, irmão, faça. Sabe o que Judas falou para Jesus? Quando Maria Madalena pegou um perfume caríssimo, quebrou aquele perfume e despejou no Senhor Jesus, Judas falou assim: podia ter pegado esse dinheiro, esse perfume, vendido e dado aos pobres. Que desperdício. Sabia que tem muito crente que pensa como Judas? Ao invés de dar meu dízimo, eu vou dar a cesta para os pobres. Ao invés de dar minha oferta, eu vou dar a cesta. Deus está falando para eu dar para o pastor, mas ao invés de eu dar para o pastor, eu vou dar para quem está precisando. Mas Deus mandou você dar para quem está lá fora, quem está precisando? Deus mandou você dar a cesta básica? Ah, Deus mandou. Se Deus mandou, amém. Mas se Deus mandou você dar para um, você está dando para outro, você está em pecado. Para de julgar pela aparência. Você não sabe o que o teu irmão está passando. Irmão, essa vida nossa aqui é passageira. Para de ficar juntando dinheiro aqui nessa terra. Abra mão, ajude. Quanto mais você ajudar, mais o Senhor vai te dar. Quanto mais você semear, mais o Senhor vai te dar. Seja fiel no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Você quer ter uma vida abençoada por Deus, uma vida próspera? Comece a praticar a vida financeira que está na Bíblia. Comece a fazer o que Deus fala para você fazer. Amém? Seja guiado por Deus, irmãos, e não pela avareza do seu coração. Que Deus abençoe cada um.